estou super animada para ensinar para vocês essa carteira linda, maravilhosa, para fazer a nossa roda girar, né? Dia das Mães aí chegando. Olha ela no silicone, toda linda também. Eu vou ensinar no sintético, mas olha ela no silicone, como tá a coisa mais linda, mais maravilhosa. Show! Ó, vocês podem fazer nas duas versões, inclusive gravei a aula para vocês também, para vocês fazerem aí, terem isso muito lindo, muito maravilhoso. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que tem kit, tá? Na Estica Fio para vocês também, dessa pecinha linda, maravilhosa aqui, tanto dessa completa, tá, gente? Vai com cursor, vai com zíper, vai com tudo completinho, e também vai aqui também, se você preferir esse kit aqui, tá? Esse tipo de peça aqui, ele é uma peça que a gente vai costurar ela aqui. Só que ela vai abrir um mundo de possibilidades para vocês, tá, gente? Inclusive, olha, personalizei a minha moça aqui, ó. A mamãe onça, a dona onça aqui, ó, veio para a gente botar essa roda para girar. Peguei o sintético aqui, olha, gente, da minha coleção e personalizei essa moça toda linda, toda maravilhosa aqui. Colei o sintético com dupla face e aí deixei ela toda bonitona assim. Vocês gostaram? Vocês gostaram dessa minha companheira aqui? Bora lá, que ela vai me ajudar aqui, ó, com muita força para a gente chegar em resultados tão lindos, tão maravilhosos e tão desejados. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente vai ter, ó, um quadrado, tá? De 31 por 30, que vocês vão precisar. Dele, a gente vai tirar a modelagem dela. Então, deixa toda no esquadro, bonitinha, direitinha, para vocês verem como a gente vai montar essa modelagem e ela vai levar vocês a outras peças, estojos, carteiras maiores, menores, pastas, tá? Pasta, por exemplo, para notebook, para o que vocês precisarem. Isso daqui é só vocês aumentarem as medidas e vocês vão conseguir fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai marcar o centro, tá? Dessa moça aqui, ó. Então, a gente vem, marca aqui o centro. Aonde, Clícia, que eu dobro ao meio? Nos 30 centímetros, tá? Ou seja, vai sobrar 15 centímetros aqui, ó. E aqui continua preservado os 31 centímetros. Beleza? Show! E aí, você vem, marca o centro e já faz um traço aqui, ó. Fizeram esse risco aqui no centro. O que você vai fazer? Agora, a gente precisa fazer uma marcação aqui, ó, de duas linhas paralelas a essa que é a central aqui. Por quê? Porque aqui é aonde a gente vai pegar o nosso zíper, tá? E aí, essa medida aqui vai ser sempre a medida do zíper. Confesso para vocês que eu não testei essa modelagem para fazer uma boa abertura com o zíper normal. Eu só testei com o zíper tratorado. E com o zíper tratorado, olha como a carteira fica linda, maravilhosa e com uma abertura incrível, tá? Então, assim, o que eu vou passar aqui para vocês, que ficou e funciona super bem na peça, é o zíper tratorado. Claro que vocês vão entender para fazer com o zíper comum e testem aí para ver se vai funcionar e depois me contem, né? Que a gente está junto aqui sempre para a gente ir além. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei meu zíper tratorado e eu quero saber a medida dele. A medida dele é 3,5. No zíper tratorado que eu uso é 3,5. E aí eu pego, ó, faço logo uma modelagenzinha aqui, ó, um papelzinho para ajudar, tá? Só para eu já ter isso bonitinho para o zíper ficar, aquela parte do zíper ficar centralizada. Eu dobro esse centro aqui, ó. Então, dobrei esse molde no meio, beleza? E aí eu venho aqui, ó, e pego no centro e faço ele já ao meio, marcadinho o centro aqui, pego aqui e faço essa linha, conforme eu falei para vocês, ó, do centro, que foi da metade do meu molde para cá, e da metade do meu molde para cá, eu faço uma linha lateral aqui, e aí eu já sei que essa marcação aqui que eu fiz é a medida do meu zíper, que a gente tem essa parte da modelagem. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar nas laterais, que é o que eu quero ali, e vou marcar 4 centímetros para cada lado. Beleza, fizeram isso, todo mundo entendeu aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o arredondamento aqui do nosso corpo, né? A gente pega um conezinho de linha
e faz um arredondamento aqui, ó, nos topos, tá? De um lado e de outro. E aí a gente monta essa peça aqui, desse jeito, ó. Sempre a parte de cima com a lateral certinha assim, ó. Olha lá. Viram aqui que a gente arredonda essa parte. E aí você faz essa outra parte aqui também. Então a modelagem é essa aqui. Tá vendo aqui? Aí vocês vão recortar isso daqui, ó. Recortem aqui certinho, aqui até aqui, recortem. Deixa essa parte aqui inteira e daqui para cá vocês também vão recortar aqui, ó, e recorta também no arredondamento, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Vão arredondar aqui, cortem essa parte aqui, que é essa orelhinha que eu vou chamar, vocês vão deixar inteira. Essa parte aqui, ó, vocês vão arredondar também. Aí, eu já trouxe ela aqui para a gente trazer adiantado, para a gente já chegar mais rápido no resultado, ó. Olha lá ela aqui, tá? Para vocês verem, ó. Esse daqui é a modelagem que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Todo mundo entendeu como faz essa modelagem dessa peça tão linda, tão maravilhosa aqui, beleza? E aí a gente vai montar ela toda na pegada do acabamento incrível, todo em detalhe, para você chegar em resultados bem legais, bem incríveis. Então, aqui é sempre, gente, a medida do seu canal. Ou seja, se você quiser colocar mais abertura no canal, você vai fazer essa daqui com mais abertura aqui. Entenderam? Vai fazer isso daqui mais largo do tamanho que você quiser. Então, se você quiser ele com 6 centímetros, você faz com 6, que aí você bota, tá? Aumenta lá e aí encaixa aqui certinho no seu canal. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Eu deixei, ó, vocês vão pegar, ó lá, isso sai aqui, ó, tá? E aí você já tem isso fora. Aqui eu deixei essa parte, só esse biquinho aqui, para que eu trouxesse o plano de aula aqui para vocês, para entender que a gente aqui, nessa beiradinha, a gente não pode deixar esse recorte aqui avançar, tá, gente? É igual na caixinha de leite, a gente não avança esse recorte. Então, olha lá, deixei até pendurado aqui para vocês verem que assim, na hora do recorte, vocês vão deixar, tá? Uma pontinha penduradinha, depois vocês vão lá e tiram ela, tá? Para que ela não tenha abertura a mais no seu canal, tá bom? Gente, esses sintéticos estão maravilhosos, tá? Depois vocês vão lá no site da Estica Fio e vocês já conferem toda a minha coleção linda, incrível de sintético, tá? Não vou entrar agora nesse mérito, mas vão lá. Inclusive, eu vim com essa blusa aqui que eu falei, meu Deus, se eu tivesse visto essa estampa, eu botaria ela na minha coleção também. Se eu tivesse lembrado, né, dessa estampa, eu botaria na coleção, porque super combina, ó, com a onça e as cores, né? Nossa, ficaria muito linda. Mas deixa para a próxima, né, gente? Não vai faltar outras coleções, se Deus quiser. Bora lá, então, a gente fazer aqui esse tipo de marcação de modelagem no forro. A gente tem que fazer antes, tá, gente? Porque vocês vão ver que eu vou fazer uma costura aonde vai ficar embutido. Então, para ficar embutido, a gente precisa cortar o forro antes para ficar bem bonito, bem legal e tudo encaixar legal, tá? Para que eu consiga tirar essa modelagem, você ajuda muito, principalmente se você estiver fazendo peças, ó, em silicone, tá? Então, faz o molde no papel, pega o seu silicone, bota na mesa, igual eu botei aqui, ó, que é o nylon, tá? Eu vou usar como forro nylon 70 emborrachado. Pega ele, o silicone, bota o papel por cima e ele coladinho com fita dupla face, tá? Umas fitinhas dupla face para ele aderir ali e o material não escorregar quando você for fazer a marcação da modelagem nesse tipo de material, principalmente plástico assim, tá, gente? E aí você consegue fazer a marcação. E fica bem bacana, bem incrível aí. Então, o que eu faço aqui quando eu tiro as modelagens de um material assim, quando você tem que ele pode escorregar e tal? Aí eu faço isso, eu boto dupla face, eu não vou tirar a medida aqui, porque eu já trouxe o molde também cortado, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, eu apoio ele assim e pego, ó, e trabalho toda a base aqui, ó, e vou tirando o meu molde assim, ó, tá? Com a fita dupla face, e aí não escorrega do material,
principalmente quando ele é plástico. Esse daqui eu estou usando um giz que apaga com o calor do ferro, tá? E também com uma aguinha, ou até mesmo uma vaselina, também você consegue tirar ele todo. Então, você vem aqui e marca ele todinho, sem fazer, tá, a saída dele aqui em todo o material, ó. Aí, eu uso muito também, agora, a caneta que apaga com o calor do ferro quando é material plástico, olha lá. E aí você consegue tirar a modelagem do seu forro. E o forro é sempre o lado brilhoso, tá? Se você quiser o lado do brilho para fora. Agora, você também pode deixar o lado da borracha, mas esse tipo de peça, que é uma peça que a gente tem, ó, um material que não vai usar nada que molhe, nada assim, a gente faz o quê? A gente bota o brilho para cá, tá? E aí fica sempre bonito, fica sempre bacana. Pronto, olha lá, minha modelagem já tem agora um forro também cortadinho que eu já trouxe aqui para vocês. Show? Feito isso, agora a gente vai entender um pouquinho aqui, ó, sobre essa parada do nosso zíper aqui, que a gente vai começar a trabalhar com o zíper. Deixa eu tirar até a dupla face aqui. E o zíper é o seguinte, gente, eu sempre faço ele um corte um pouquinho maior, tá? Quando a gente vai aplicar na modelagem. E aí, eu amarco o centro dele para a gente tirar a medida, tá? A medida que você quiser, você consegue fazer essa peça usando esse tipo de modelagem aqui. E aí, como é que eu faço aqui? Eu pego o canal, se for um canal, né, inteiro de zíper, com costura de um lado, costura do outro, maravilhoso. Ou se não, pode ser até um fechinho mesmo. E aí, você vai pegar o centro do seu zíper, sempre maior, tá? Pega um zíper maior. Aqui, por exemplo, daqui até aqui você mediu, sei lá, deu 50 centímetros, corta 52, só para você ter maior, para você só tirar essa medida, que pode ser uma fita, pode ser o que for. Marco aqui e vou fazendo o direcionamento dele assim, gente, ó. E aí eu venho aqui e trago ele até aqui, ó. Vocês vão ver que isso daqui vai emendar com o nosso zíper aqui, ó. Show? Aqui, ó. Aqui, quando você traz ele no alinhamento, ele emenda aqui. Ele não pode estar assim, ó, certinho, no mesmo tamanho. Ele precisa avançar um pouquinho, tá? Ou seja, esse pouquinho é o quê? É um pé de máquina, tá, gente? É sempre um pé de máquina. E eu faço o quê? Chego com ele maior para tirar a medida aqui quando eu quero fazer, né? E não faço que eu quero fazer do tamanho que eu quiser. De repente tenho lá um retângulo que eu quero e tiro lá e boto. Dá para você fazer assim, olha lá, e você vai fazer assim. Você vem aqui, faz uma marcação no seu zíper, aonde termina essa paradinha aqui, e aí deixa um pezinho de máquina para esse lado, tá? E aí você marca aonde cai certinho o seu pezinho de máquina. Como é que você marca esse pezinho de máquina, gente? Na sua máquina costurando, tá? Então, assim, você fez toda a medida do seu canal aqui, você aqui tem um distanciamento. Marcou aqui, vai na sua máquina, aonde você marcou, dá o distanciamento do pé de máquina e costura aqui, ó. E aqui você vai cortar o seu canal aqui, do seu zíper, tá? Então, essa daqui vai ser a medida. No meu caso, ó, fica exatamente assim, um pezinho de máquina. Quando eu vou encontrar aqui, vai dar certinho também aqui. E aí, você tem a medida do seu zíper que você vai usar, tá? Esse daqui é o tipo de trabalho que você faz para esse tipo de encontro, tá? Que a gente vai costurar. O meu aqui, exatamente igual vai dar o de vocês, tá? Não se preocupem, para essa modelagem que a gente está usando nessa medida, vai dar 38 centímetros de zíper, tá? Podem anotar aí para essa carteirinha aqui, 38 centímetros de zíper. Tudo isso eu ensino para vocês em muito detalhes, tá? Muito mesmo, costurando ali na prática, no meu curso. Quem não é minha aluna ainda, se programa aí, entra na fila de espera para ser minha aluna. Em breve, a gente abre vaga, a gente agora está com vagas encerradas, não está aberta as vagas, tá? Mas tudo isso eu ensino lá, costurando mesmo essa medidinha do pé de máquina, para você ter realmente, né, entender do processo e ter essa liberdade aí, porque eu falo para vocês, né, quando a gente estuda, quando a gente tem essa liberdade, a gente consegue chegar em lugares tão lindos e tão maravilhosos e tão desejados, tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu cortei isso bem alinhadinho, tá? Desse lado e desse lado. O zíper tratorado não tem lado, tá, gente? Os dois lados é lado dele. E é maravilhoso e fica lindo, tá? E aí, você vem
e abre aqui. Agora, vamos passar o nosso cursor. O zíper tratorado, ele passa muito fácil aqui na peça, ó. Você vem aqui, encaixa ele aqui, ó. Como ele trabalha exatamente na medida, eu gosto de deixar ele bem alinhado assim, tá? Porque esse tipo de peça aqui não dá para deixar zíper maior, tá? Para fora no canal. A gente precisa deixar ele na medida certinha. Por isso que a gente deixa sempre também o dentinho, tá? E aqui a gente abre e faz aqui. Olha lá. Então, aqui vocês vão puxar essa parte aqui até o meio para ficar mais fácil da gente fazer o encaixe todo bonitinho. Passa os dois cursores. Vocês viram que um eu passei daqui para cá e o outro eu passei daqui para cá. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai posicionar ele aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que aqui a gente tem a medida do zíper, que é 3,5? É aqui, ó. 3,5, ele vai encaixar aqui. Gente, a fitinha é que eu uso, né? Tem a Coloficô e tem essa outra aqui dupla face. A Coloficô, ela às vezes não adere tão bem, dependendo, por exemplo, até principalmente de tecido. Sintético até que vai melhor, né? É bom você sempre guardar ela, ó, num saquinho plástico, tá? Para ela não ficar desse jeito, porque essa daqui eu não guardei, ó. Vocês estão vendo que essa daqui, ó, ela tá toda abrindo, ou seja, tá descolando, assim. Guardem ela num saquinho plástico, porque o saquinho plástico protege os componentes dela e ela fica inteirinha. Senão ela começa a fazer isso, ó, a abrir aqui, ó, parece que a cola vai ressecando, tá? Então guardem sempre num saquinho para vocês terem aí ela bonitinha. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar aqui, como esse zíper ele trabalha bem na pontinha e eu não quero que ele escorregue para não tirar minha medida, eu vou fazer o quê? Posiciono uma fitinha dupla face aqui para me ajudar a isso trabalhar bem bonitinho, tá? Nessa lateral aqui do meu canal, que eu vou chamar de orelhinha, tá? Ó, então, coloquei a colinha dupla face desses dois ladinhos aqui, e aí eu venho aqui, ó, e faço o quê? Ó, coloco sempre o lado, tá vendo aqui? Esse lado aqui eu vou chamar de direito. Sempre direito com direito, ó. Tá vendo aqui que o zíper agora tá do lado avesso, porque eu chamo direito com direito, casei e posicionei aqui na minha peça. Já colei ele aqui e vou fazer o quê? Desse outro lado aqui também, ó. Tudo direito com direito. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, bem na pontinha. Gente, prestem atenção no dentinho do nosso zíper tratorado. Pula ele, ou você vai no volante, se você não quiser pular ele, vai no volante, tá? Vem aqui, ó, para cima, dá um retrocesso. Chegou aqui na reta industrial, que não tem pontinho de botão, vira para cá e dá um pontinho para frente, um pontinho para trás, na lateral dele. Entenderam? Olha aqui. Aí você reforça essa costura do zíper trator e segue o seu caminho aqui na sua máquina, tá? E aí, ó, lá. E aí você tem esse reforço aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu fiz uma costurinha de um pontinho aqui, ó, para cá? Então, faz desse lado aqui também, se vocês quiserem. Por quê? O zíper não sai por nada. O cursor não sai por nada, tá bom? E assim vocês vão mantendo essa resistência aqui do seu zíper e do seu cursor. Olha lá, olha o zíperzinho aqui, ó, como a gente tem um reforço para esse cursor, tá? Que vem aqui não sair depois lá no processo da costura, tá? Então, agora a gente tem isso assim, ó, nesse posicionamento aqui, tá? Bem legal, já marquei o centro até da minha peça, isso é legal também vocês marcarem. A etiqueta eu já coloquei, gente, 2,5 centímetros ou 3 centímetros aqui do centro, foi aonde eu botei a etiqueta, tá? Pode ser ela de botão, de rebite, de metal, do que vocês quiserem. Essa daqui eu sempre falo para vocês, né? Para quem está começando, ela é bonita e não é das mais caras que tem no mercado. Então, fica muito legal, muito bonito e fica elegante também no sintético, tá? Traz essa elegância. Feito isso, o que a gente vai fazer agora, gente? Já botou etiqueta, já estamos aqui com o nosso canal. A gente vai pegar agora o nosso forro, tá? O nosso forro e vai posicionar direito com direito, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer ele embutidinho? Bonitinho, para que a gente não tenha um viés aqui na lateral, né? Então, assim, como tem forro, a gente pode fazer ele embutido. Aonde dá para fazer embutido, a gente faz. E aqui dá para a gente fazer embutido, tá? E aí, você posiciona aqui,
Aqui a gente vai tirar agora esse calcadorzinho, que é o calcadorzinho que eu costuro na beiradinha, de 1,16, ele é maravilhoso, tá? E faz a costura na beiradinha. E agora aqui a gente usa a medida de 1/4, que foi aquele que eu falei, lembra aquele pezinho que eu te falei para você deixar lá no zíper? Ele agora que eu vou usar aqui. Por isso que a gente deixa uma sobra para cada lado de um pé de máquina. Por isso que a gente tem que acrescentar isso na nossa medida, para que a gente consiga trabalhar com ele, tá? O acréscimozinho certinho e fazer lá a nossa parte, porque a gente tem que considerar a nossa margem de costura bonitinha, tá? E aí eu venho aqui, ó, direciono isso, tá? Para que esse forro não ande, não tenha problema nenhum. Se você quiser, pode botar uma colinha colou ficou, ou você colocar um clipsezinho de cada lado, para ele ficar bem bonitinho aqui. Minha máquina é uma máquina de transporte simples, né, que eu estou usando aqui, mas você vai ver que você consegue fazer, deixa eu só ver se minha linha foi aqui certinho, e aí você consegue costurar numa doméstica, em qualquer máquina que você tiver aí, é só você realmente entender da costura aqui. Um pezinho de máquina é o suficiente aqui. A primeira laçada para o negócio não escorregar, não sair o trabalho do lugar, o forro não sair do lugar, você vai no volante, tá? Então você vai aqui no volante, ó, dá uma costurinha, já garantiu que o forro tá fixo, e vem aqui, ó, e costura ele aqui. Agora que eu tô passando em cima do meu zíper tratorado, lá, onde vocês falam que quebram muita agulha. Vai no volante, tá? Ó, vai no volante da máquina, eu tô passando em cima do zíper tratorado, ó. Alinhadinho, bonitinho na minha margem de costura. Pronto, passei. Show, andei aqui. Se eu deixar a máquina descer muito, o pezinho pode ele agarrar no zíper. Então, eu posso dar um retrocesso logo aqui, antes de terminar, para não correr risco. Ó, agora ela não vai voltar lá. O retrocesso dela está agarrado no mesmo lugar. Por quê? Porque eu não tenho altura aqui. E aí é só você fazer aquele retrocessinho do jeitinho que eu fiz. Pronto, gente, ó. Olha que lindo que fica a margem de costura certinha, e foi aquilo que você deixou de sobra para você fazer o trabalho, tá? E aí você vai fazer essa mesma costura desse outro lado aqui. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai virar essa moça. Ela é muito gostosa, gente, da gente fazer. Olha só. A gente vira essa moça. E olha que acabamento maravilhoso que a gente tem, ó, na parte interna, tá? E não precisa botar viés, né? Aqui a gente tem esse acabamento assim. Por isso que a gente faz esse trabalho dessa forma. E você vira, agora você vira a peça toda desse lado aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Uma costura de segurança, prendendo esse forro no tecido principal. Agora aqui eu vou costurar na beiradinha, tá? Porque é uma costura só de segurança. E aí a gente tá trabalhando assim, sempre com ponto no 4. Eu costuro ele todo na margem certinha, o nosso forro, pra gente ter uma parte interna bem bonita, ó. Cheguei aqui, virei, show, e vou trabalhando na paredezinha do calcador de 1/16, alinhando isso e deixando esse forro todo na beiradinha, todo lindo, todo maravilhoso, com esse acabamento todo incrível, tá? Pra gente ter um forro por dentro, todo esticadinho, sem problema nenhum, e nem precisa colar, tá? Se você quiser colar aqui, tá, pega cola, passa cola aqui, cola o forro. Vira aqui, passa cola aqui, cola o forro. Mas esse forro aqui não tem necessidade de cola, tá? Se você não quiser colar. Se quiser, fica à vontade, tá, gente? Não tem regra na costura, eu já falei para vocês. A única coisa que eu falo, gente, costura bonitinho, costura mesmo, tá? Independente da maneira que você vai costurar, deixa a sua peça bem costuradinha para ela ficar bem bonita. E assim você vai vindo aqui, ó, e vai virando, já vai treinar curvas, tá? Quem tem dificuldade de curva, nesse café vai treinar muito curva comigo esse ano, ó. Aqui, ó lá. E a gente vai, ó, fazendo o trabalho todo na beiradinha. Você vai ver aqui, ó, bate certinho centro com centro, ó. Pronto, ó. Então, ó lá, o que a gente tem, ó? Tudo alinhadinho, bonitinho, tá? Se por acaso deslizou um pouquinho, escorregou, não tem problema, você tira o excesso. Mas assim, você já entendeu, ó. E aqui, ó, as quininhas batem todas certinhas, bonitinhas. Agora, vamos fazer do outro lado. Então, aqui, ó lá, mais uma vez, ó. Tudo, olha lá, alinhadinho, bonitinho, forro, tá? Com tecido principal. Se você não marcou o centro ainda, você marca o centro aqui, ó, tá? Do seu zíper,
Olha lá, alinhamento dessa parte com essa parte, e aí você marca o seu centro aqui do zíper. Aí você também vai marcar o centro da sua peça, ó. Marcou o centro da peça, não deixa de marcar ele, confere aí se o forro não saiu do lugar e não andou um pouquinho e saiu do centro. Então, marquei o centro dos dois. Vamos agora botar o posicionamento do nosso bolso. Primeiro, vamos entender sobre o nosso bolso. O bolso, essa eu botei silicone, tá? Show? Essa daqui, eu já usei a telinha. Olha que linda que ficou. Não deu volume. Ficou no corte a fio. Ficou a coisa mais linda, mais maravilhosa. Então, usem e abusem dessa telinha para fazerem divisórias. Fica mais durinha do que a tela vôlei, tá? Então, você usa a tela de trama fechada. E, nossa, olha que resultado incrível que eu tive nessa peça. Tá, gente? Então, a telinha é essa telinha aqui, ó. Tá? Olha lá a traminha dela, como é linda, maravilhosa. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a medida de 24 centímetros por 18, que vai ser 2 vezes cortado, tá? Pra gente fazer o bolso. Aí, você vai virar isso daqui, costura na lateral, tá? Costura na lateral, prende as laterais, marca o centro, costura aqui, marcou o centro. E vem aqui no centro e passa uma costura. Costura essa com linha invisível. Eu já trouxe os bolsos prontos aqui, ó. Linha invisível, tá, gente? Para ter acabamento incrível. Usem e abusem da linha invisível. Aqui, ó. E aí você já tem ele, ó. Tá vendo? Fez exatamente o que eu falei para vocês. Costurei, costurei e costurei o centro. Nem dá para ver que tem costura aqui, né? Mas tem costura aqui. E é esse tipo de linha que a gente usa nesse material. E agora, o posicionamento do bolso, independente da medida que você vai ter, é esse aqui, ó. Essa parte do bolso só não pode ficar abaixo dessa orelhinha. Tem que ficar, coisa assim, gente, coisa de milímetros mesmo, acima aqui, ó. Tá? Para você ter aí o posicionamento. E aí você pode fazer do tamanho que você quiser e botar bolso. Só para a gente ter um alinhamento desse bolso, eu já deixei nessa modelagem 4 centímetros, tá? Ó, 4 centímetros do topo para cá, você faz a marcação, porque o seu bolso vai pegar daqui para baixo e ele vai ficar alinhado, tá? Por isso que a gente sempre faz a marcação assim. Olha lá, centro com centro, show, ó, centro com centro, costura aqui na lateral. Tá com sobra, ó, tá? Aqui, ó, deixo com sobra de propósito. Pode deixar alinhado, se você quiser, pode, mas eu deixo com sobra aqui para depois refilar. Show? E aí você costura sempre nessa margem. Olha lá embaixo como fica, ó, praticamente encostando, tá? Então, vamos lá agora fazer essa costurinha aqui de segurança desse bolso. Show? Então, vamos lá, para a gente não sair do alinhamento aqui do topo, você já começa a costurar ela aqui no topo, ó. E aí, você vem, costura e vai trazendo ela aqui para baixo, ó. Eu vou mostrar sempre esse bolso esticadinho, para ficar bem bonitinho, e sempre a margem de costura, ó, aqui. Só para vocês verem a distância e não errarem. Olha lá, a distância é praticamente batendo, ó, na nossa orelha, o nosso bolso, tá? Ó, ele bate aqui, porque quando a gente desvira, isso não atrapalha na nossa virada. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Costura na costurinha de segurança, estica ele sempre ao centro, para não ficar torto. E você faz essa costurinha aí. Toda alinhadinha. Estou. Ó. Então, costurinha de segurança, todo mundo. O bolso tá sobrando. A gente vai cortar o excesso aqui de material agora, para a gente começar a fechar a nossa filha. Ó. Então, corta aqui. Deixa eu tirar o excesso do meu bolso. Ó, então, vamos lá. Cortei aqui o excesso. Show da nossa carteirinha, tá? Gente, aqui eu poderia terminar a aula agora, né? Porque já praticamente agora é só vocês fazerem assim, ó. A gente pegar isso daqui, tá? Aqui, ó. Aqui, agora aqui. Pegar o nosso centro do nosso zíper, com o centro aqui. E vai fechar isso tudo aqui, ó. Fechou aqui. Fechou aqui. Assim, nessa lateral. E fechou esse com esse. Coloca o nosso viés e pronto. A peça tá pronta. Gente, olha como fica
tudo encaixadinho, bonitinho, tá tudo bem coloridinho, bem cheio de clips. E a gente agora vai fazer essa costura, que tem muita técnica aqui para vocês fazerem, tá? Deixa ela toda fechada já. E agora a gente vai fazer aqui. A única coisa que eu garanto para vocês é que no final a peça vai ficar muito incrível, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer o trabalho sempre da costura do centro para cá. Eu não costuro numa pegada só. E aí a gente costura como? Do centro para cá, beleza? A primeira costura. Quando chegar na outra eu falo para vocês. E assim vocês vão mantendo todo esse trabalho, tá? Alinhado. E agora aqui a técnica é costurar sempre ponta com ponta, mas eu não vou contar com a minha parte aqui de ficar botando ela faceando. Eu pego aqui, uso o calcadorzinho com guia de 1/16 e aí isso fica alinhado super ali, ponto a ponto, tá? E vai chegando num resultado todo bacana e ainda é uma costurinha de segurança aqui, ó, e você vai trabalhando ele todo alinhado. Aqui você na ponta pode usar um alicate para ajudar você a puxar, mas nesse caso aqui, como é zíper com a pontinha, sabe o meu depilador, gente, da Cricut Joy, eu uso ele aqui, tá? Então, assim, ficou maravilhoso pra gente usar no zíper. Você pega a pontinha do seu zíper e vai puxando ele assim na beiradinha e vocês vão trabalhando ele aqui, ó, e vai ficando tudo alinhadinho, bonitinho, porque isso vai garantir uma curva bem bonita em todo o processo e você vai chegar num resultado muito incrível. Cada um usa suas técnicas para cada vez chegar melhor no resultado. E tá tudo certo. O negócio é funcionar e ficar bonito, né, gente? Então, assim, tem gente que usa cola no canal bonitinho, ó. Então, aqui você vai trabalhando, ó, o alinhamento dele todo certinho. Aqui a curvinha, inclusive, a minha até saiu um pouquinho, mas eu vou deixar, mas o certo é ficar bem conectadinho, ó, certinho aqui, tá, gente? Saiu um pouquinho só, mas isso não vai atrapalhar o nosso processo, não, tá? Mas ele fica alinhado certinho aqui, tá? E agora aqui, aí sim, eu fiz daqui para cá. Agora eu vou fazer daqui para cá, essa costura de segurança. E aí você só botar aqui pro lado, ó, alinhado, posicionou aqui, fechou, ó. E aí agora você vem trabalhando ele assentadinho, bonitinho aqui, ó, alinhado, alinhado, e você vai ver que o seu zíper fica todo esticado, sem sobra de material, que é isso que você tem que desejar aqui nesse momento. É que ele agora chegue, ó, todo alinhado, sem sobra e sem embolação de material, ó, olha lá, tá? E aí você mantém ela toda na estrutura sem ficar torta a sua peça, tá? E aqui a mesma coisa agora. A gente vai fazer do centro para lá e do centro para cá. E aí você vai fechando ela toda do outro lado. Ele bate certinho, olha lá, ó. Você pode ver que aqui é onde teve o encontro, ó, olha lá, o encontro do material. Tá dando para vocês verem? Olha, a gente não tem prega nenhuma nesse canal de zíper, nada. E aí você tem isso todo fechadinho, bonitinho. Aqui eu só tô com costura de segurança. Agora é meter o pé com força, que agora já tá tudo seguro nesse canal. E aí você vai fazer a sua margem mesmo de costura, que é um pé de 1/4, mas é a certeza de que essa peça vai ficar realmente toda bonita quando eu desvirar ela, porque agora não tem como ela sair do seu trabalho de acabamento. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Botei o pezinho de 1/4 com guia e vou costurar, ó. O ponto já tá na medida certa. Costuro sempre, agora sim, eu pego de baixo e venho para cima, ó, e vou fazendo o trabalho aqui, ó. E aí sim, ó, eu vou aqui, o único lugar que eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado é na minha curva, ó, que eu vou trazendo ele e vou trabalhando ele para ele ficar com uma curva bem bonita, sempre na margem de costura. Curva é sempre reta. O material tá reto, entra na agulha, só que ele tá reto aqui na sua chapa, no seu calcador, no seu guia, e você tá olhando ele reto. E assim você vai fazer uma curva muito linda, muito maravilhosa, ó. E aqui você vai trabalhando ele retinho e vai direcionando ele, ó. Olha lá.
Pronto, já passei da curva. Agora aqui só tem que ter, o único cuidado que você tem que ter é com o seu cursor, que ele tá aqui, tá? Para ele não fazer barriga no seu zíper. Pronto, aí você vem aqui, ó. Já passei o cursor, aí eu já posso vir no direcionamento. Aqui a gente já vem e já tá no final dela, dá um retrocesso e corta a linha. Então agora, o que a gente tem aqui? A gente tem a margem, olha lá, de costura certa, tá? Para quando a gente fizer o desvirar dessa peça, você já tá na margem certinha de costura. Antes de você passar o viés, porque o viés ele tem que ser só para dar o acabamento e não ficar aquilo aparecendo. Pronto. Também, a mesma coisa, ó. Fechamento, se você olhar aqui por dentro da sua costura, ó, não sei se está dando para vocês verem, a gente tem, ó, o canal certinho do zíper, todo viradinho, bonitinho. E aí a peça, ó, ela fica toda alinhada, toda bonitinha. Olha como é que ela fica toda retinha. Tá vendo? Pronto. Agora aqui é só tirar os excessos de linha para o seu viés. A gente vai passar o viés para a gente virar a nossa pecinha. Segredo do viés para ele ficar bonito. Em todas as peças que vocês forem usar, viés de 22 milímetros, beleza? 25 fica barriga, fica para fora, fica sobrando. Ele foi feito para coisas com espessuras, com camadas, muitas camadas. 22 que é feito para você aplicar um viés e ter um acabamento incrível, beleza? Então a gente usa o viés de 22 de Boneon, tá? E ele é que dá o resultado, ele é que faz seu acabamento ficar incrível quando você tá usando, olha, nada de muito volume, tá bom? Ó, o biquinho, né? Fiz esse biquinho, dobrei ele para dentro aqui, posicionei no alinhamento aqui, show, e fiz ele aqui, ó, para fora, para ficar alinhadinho, bonitinho. Agora aqui a gente vai botar o ponto, pode ser no 4,5, 4, show? E o viés agora é desse jeito aqui, ó. Você colocou ele lá no posicionamento com o calcador de 1/4 com guia, sempre, para você ter um acabamento bem bonito aqui. Costurou na pontinha e você tá começando a ver aqui o viés e a costura, tá? Viés e a costura. E aí você vai dando esse direcionamento sempre em cima, aqui, ó. O guia, ele trabalha como um protetor ali, para que você não saia da margem e vá guiando ele muito bem, ó. E aqui você vai vendo a sua margem de costura, que foi aquela que você deu, depois da costura de segurança, e vai trabalhando aqui, ó, e vai fechando o trabalho todinho assim, ó. Aqui, aí você vai fazendo a curvinha e dando os seus pontinhos. Vai fazendo a curvinha e vai dando os seus pontinhos, sempre reto assim, ó. E vai trabalhando a costura em cima dele. E aí você vai direcionando aqui e vai trabalhando, ó. E ele vai ficando todo alinhado e sempre na mesma margem de costura. Olha lá. Olha a curvinha, olha isso. Vocês estão vendo aqui? Dando para ver, ó? Olha como fica. Tá vendo? O acabamento, ó, todo incrível, todo maravilhoso do nosso viés, tá? E aí vocês vão ver que o processo, ele se repete até aqui na parte de trás também, ó. Olha lá, e não fica com sobra de material, tá bom? Aqui, isso, acabou que aqui não escapuliu não, ainda bem, né? Então, fica sempre muito bacana. E isso é realmente o poder do acabamento incrível, né? E aí você entende muito bem. E não tem só essas técnicas, tem um monte, né? Que eu explico para vocês. Por isso que eu falo, no meu curso, eu entrego para vocês projetos onde a roda gira mesmo. É sempre assim, e com todo esse diferencial para vocês fazerem aí nas peças de vocês. Então, agora aqui, a mesma coisa, ó. E aí você tem, olha lá, o viés agora do outro lado também, sem aquele viés, aquela língua de viés sobrando, e todo, ó, certinho, bonitinho na costurinha, tá? Ó, e aqui também é a mesma coisa. E você tem esse viés todo, ainda mais que é uma peça, né, gente, que a gente, é a vista da peça, é o viés. Agora, vamos abrir a nossa peça, para a gente colocar a nossa alça, que tá aqui, né, que a gente vai botar ela de corrente. A gente ensina aqui para vocês, né, essa parada toda, mas eu mandei modelar ela também, tá? Então, ela tá com molde, fiz ela até no molde inteiro, quem quiser no molde inteiro, vai também para vocês no kit, e aí vocês podem, ó, emendar o molde assim, show,
É só você unir A com A, B com B, C com C, tá? E aí vocês têm ela também, mas nem por isso vocês deixaram de aprender a modelar ela, né? Porque vocês sabem que eu sou assim, é para vocês irem além. Eu não tenho nada contra molde, eu sou super a favor do molde. Eu acho que depois vocês peguem, sim, façam molde, deixa ele na sua cartolina, mas quem não tem impressora, não tem nada, e aí é só grudar, tá? Porque ele vai dividido em 4 partes. E aí eu também mandei uma margem de costura. Por que essa margem de costura? Porque você pode fazer esse molde, ó, gente, ao meio, para que quando você usar tecido de pé, tá? Deixa eu, esse daqui eu acho que tá melhor para eu mostrar para vocês ao meio, ó, aqui, ó, tá. Ó, vocês podem fazer a emenda dele ao meio, né? Aqui só não tá recortado ainda. Fazer ao meio, e eu já deixei uma margem de costura na própria modelagem, que é essa margem de costura, que é de 1/4, tá? Que serve tanto para meio também dá para você usar essa margem. E aí é só você pegar essa fitinha que tem aqui, ó, na sua modelagem. Olha que incrível, gente. Eu trago os negócios para vocês entenderem e também, ó, aqui, ó. Tá vendo essa fitinha? Aqui é a margem de costura. Aí você pode recortar ela, se você quiser, e emendar e botar um acréscimo aqui de margem dos 2 lados para você fazer tecido de pé, tá? O que é tecido de pé? É o tecido, por exemplo, esse daqui, ó. Vamos pegar o da onça, né? Quem aí não sabe o que é tecido de pé? Esse tecido aqui, ó. Se eu fizer essa modelagem nesse tecido de pé, a onça não, a zebra, essa zebra aqui, ela vai ficar de cabeça para baixo. Então, você precisa dividir essa modelagem ao meio, só que para dividir, você precisa acrescentar em cada lado desse aqui, ó, em cada lado desse, uma margem de costura que eu já botei na modelagem. Essa margem para um lado e essa margem para o outro lado, que aí é um molde na metade, né, no meio, tá bom? Então, se vocês tiverem um secador do lado, o meu sintético, ele é um sintético bem estruturadinho. Então, por exemplo, ele, ó, ele dá uma estrutura, ele não é daqueles sintéticos molengos. Então, o que eu aconselho vocês? Até para amassar menos o sintético, vai no secador e forçar menos a costura também. Amolece, tá? Amolece aqui, eu tô com pena de fazer sem amolecer, porque eu confesso para vocês que eu amoleço no secador. Sempre amoleço para não, olha isso, para não forçar a costura. Ai, deixa eu dar uma amolecida ali rapidinho, gente. Olha só, que leveza que fica isso para desvirar. Olha isso, para que forçar a costura? Claro, se você não tem um secador, você faz sem secador, não tem problema não, tá, gente? Mas se você tem um secador, olha como é que fica leve. Olha como o bichinho vai para fora, com uma leveza muito incrível. Olha que linda que ficou. Olha isso, gente. Olha que maravilhosa. Olha essas curvinhas, como elas ficam, ó, incríveis, lindas, maravilhosas para vocês aí. E ela fica toda retinha, sem ficar torta, sem ficar deformada, sem ficar nada. Agora vamos botar nossa corrente, que claro que nada impede de você usar essa carteira assim, tá? Se você não quiser usar a corrente no kit, vai a corrente também para vocês, tá, gente? Mas vocês podem usar essa carteira assim, ó. Uma carteira de mão, sem ser corrente, sem ser nada, tá? Olha lá como ela fica. E deixa eu mostrar ela por dentro, ó. Olha lá as divisórias, todinhas que a gente montou. Ela abre até o final, ó. Show! E aí vocês têm ela nesse projeto muito bacana, muito incrível. Lembra que eu falei para vocês da alça, ó? Poderia ter vindo uma alça, né, que ela liga direto. Quem fez aí, já faz meus projetos, sabe como eu faço a ligação, né, de alça, mas pode fazer ela direto aqui no corpo da peça, fazer a alça aqui por cima e vira uma bolsinha com alça assim. E aí você vai indo e vai trabalhando os projetos que esse tipo de modelagem te levam, tá? E você pode e deve ir além. Show? Eu vou colocar a corrente. São 32 centímetros de corrente. Essa daqui, no caso, que eu tô usando é de 3,5. Aqui, eu usei, ó, nesse outro sintético aqui, eu usei essa, que já é um outro tipo de corrente, que eu também acho linda, super elegante. Essa já é de 2,5, tá? Mas o de 3,5 ou a de 2,5 fica legal, a corrente. E aí você vem aqui, ó, e abre agora o elo,
tá? Então, abrir o elo é o quê? Bota o alicate dentro do elo, abre o elo assim, ó, para você ter facilidade, não... É igual bijuteria, né? Quem faz bijuteria aí já deve saber. Abre aqui, ó, abrir um elo, vem aqui e coloca isso nessa parte aqui, ó. E aí você vem aqui, ó, e amassa isso desse jeito, tá? Quero ver todo mundo agora fazendo peças com essa modelagem, hein, gente? E arrasando aí, hein? Botando bolso e com facilidade, hein? Não tá um arraso isso? Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa que a gente tem na nossa mão usando essa técnica. E você pode usar ela assim, show. Você pode usar ela na lateral, desse jeito aqui. Opa, peraí, puxar aqui pra cá. Esse jeito assim na lateral, uma alcinha de mão assim na lateral. E você pode usar, nesse caso aqui, eu gostei de botar com ilhóis, tá? Então, assim, ó, essa daqui eu botei com ilhóis e trabalhei ela com a alça no ilhóis. Mas eu poderia também ter passado a corda no meu cursor. Aí aqui eu só uso um cursor, tá? E aí tem também o kit para vocês. Gostaram? Quero que vocês façam um print aí, gente. Me marquem e se comprometam. Se comprometam com você. Não precisa se comprometer comigo, não. Se comprometam com você, tá? De vocês fazerem essa peça tão linda e tão maravilhosa. Vocês vão arrasar. Bora lá, né, gente? A gente, ó, explorar com força esse território aqui maravilhoso. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.